Nas frestas desta organização do Estado sírio, em que o exército livre ia para a oposição armada e o governo sírio, embora combalido, com a ajuda da Rússia, conseguia uma contraofensiva, nas frestas desse cenário, dessa desorganização do Estado sírio, outros dois fenômenos ganharam corpo. O primeiro foi o súbito crescimento dos grupos islâmicos salafitas, com origem na Al-Qaeda de Bin Laden, que viriam a constituir o Estado Islâmico e outros grupos semelhantes, como a Frente al-Nusra, da onde se origina o HTS, que agora liderou o movimento de derrubada de Assad. Naquela situação de confronto entre o governo Assad e o Exército Livre da Síria, nessas frestas, a Al-Qaeda ganha força na Síria, outros grupos, como o Estado Islâmico, ganham forças na Síria, esses grupos salafitas islâmicos ganham peso, são armados e financiados pelos estados do Golfo Pérsico, pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes, e esses grupos passam a ser um terceiro protagonista da guerra civil. O primeiro era o próprio governo Assad, o segundo, como eu já disse, o Exército Livre da Síria, apoiado pelos Estados Unidos, pela Turquia e pela União Europeia, e o terceiro protagonista passam a ser esses grupos salafitas. Vale lembrar a origem da Al-Qaeda e o papel dos Estados Unidos na sua formação durante a guerra contra a União Soviética no Afeganistão, de 1979 a 1989. A Al-Qaeda foi treinada, financiada e armada pela Casa Branca. Os governos que ocuparam a Casa Branca chamavam os militantes da Al-Qaeda de lutadores pela liberdade. É ali a pia batismal desses grupos salafitas. É ali que esses grupos ganham treinamento, força, capacidade militar. Esses grupos já vinham crescendo no Iraque, o Iraque desmontado a partir de 2003, e romperam com muita força na Síria a partir da desagregação do Estado sírio, cooptando para suas fileiras até mesmo frações e militantes do Exército Livre da Síria, que foi perdendo força. A partir da entrada em cena desses grupos salafitas, Assad recebe o apoio do Irã e do Hezbollah, que temiam a expansão regional do Estado Islâmico. A força desses grupos salafitas também levaria os Estados Unidos, a União Europeia e a Turquia a bifurcar sua estratégia. Esses três países continuaram apostando na desestabilização e na derrubada de Bashar al-Assad, mas, por outro lado, não podiam permitir que o Estado Islâmico e seus aliados conquistassem o poder. Esse cenário colocou as forças ocidentais em uma guerra dupla, que as enfraqueceria contra o governo Assad, apoiando o Exército Livre da Síria, e também contra o Estado Islâmico. Durante um certo tempo, por conta da força que ganham os grupos salafitas, o inimigo principal, tanto do governo sírio, da Rússia e do Irã, quanto dos Estados Unidos, da União Europeia e da Turquia, foram esses grupos muçulmanos salafitas, financiados pelos wahhabistas da Arábia Saudita. Os salafitas são, de certa maneira, uma costela do wahhabismo saudita. Nesse ambiente em que, na prática, o alvo principal dos três protagonistas, de dois dos três protagonistas que eu já citei, nesse ambiente em que o alvo principal do governo Assad e também do Exército Livre da Síria passa a ser os grupos islâmicos, nesse ambiente destacou-se um segundo fenômeno: o fortalecimento das organizações curdas no leste da Síria, ramificadas desde a Turquia. Os curdos, pessoal, são um povo antigo, presentes em 4 territórios:
além da Síria e da Turquia, também no Iraque e no Irã. O Kurdistão, reivindicado pelas lideranças desse povo, estaria composto hoje por 30, 40 milhões de pessoas neste território: Síria, Irã, Iraque e Turquia. Cerca de 30, 40 milhões de pessoas. Os curdos correspondem hoje a 20% da população turca, a 15% da população iraquiana, a 10% da população síria e a 5% da população iraniana, aproximadamente. Os curdos têm um grande peso na Turquia e são um fator de tensão. Há um embate frontal entre o governo nacional turco e os curdos, que lutam por sua emancipação. Essa luta dos curdos por emancipação e autonomia é histórica. Na Turquia, a principal organização é o PKK. PKK é a sigla em turco para Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O PKK foi fundado em 1978. É um partido nacionalista de esquerda. O PKK nasceu no marxismo-leninismo, no socialismo revolucionário, mas depois se converteu ao que eles mesmos chamam de confederalismo democrático, com uma certa inspiração anarquista. Multiculturalismo, feminismo, cooperativismo, ecologismo, democracia direta, autogestão e autodefesa são suas ideias principais. Impulsionando um movimento armado de libertação na Turquia, o PKK é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, além de também ser considerado terrorista pela Turquia. Durante a primeira etapa da Guerra Civil Síria, lá para 2015, os curdos locais, ajudados e influenciados pelo PKK turco, criaram as Forças Democráticas Sírias, com um duplo objetivo: conquistar a autonomia no nordeste da Síria, na fronteira com a Turquia, e combater os grupos islâmicos salafitas que avançavam sobre a região na qual os curdos são majoritários, atualmente chamada de Rojava, representando o Kurdistão sírio. No momento em que o Estado Islâmico era o maior inimigo de todo mundo, o governo sírio parou de encrencar com os curdos, enquanto os Estados Unidos, veja que ironia, passaram a apoiá-los e financiá-los, mesmo que os curdos fossem dirigidos por um partido de esquerda, como é o caso das Forças Democráticas Sírias. O cálculo norte-americano, além de derrotar os salafitas, era aproveitar as reivindicações autonomistas curdas para enfraquecer a Síria e, de quebra, ter acesso a importantes riquezas naturais, como o petróleo local, predominantemente concentrado ao longo do rio Eufrates e na província de Deir ez-Zor, de maioria curda, na fronteira com o Iraque. Combatidos por todos os lados e atores, os grupos salafitas retrocederam. E o Estado Islâmico, o mais forte deles, foi praticamente destroçado. Quando a Guerra Civil perdeu força em 2017, chegou-se a um cenário que somente seria descongelado nas últimas semanas. Eu vou pedir para a produção colocar na tela um mapa para que vocês possam ver mais claramente esses elementos que eu fui expondo. Nós vamos ver na tela um mapa no qual veremos como se dividia a Síria. A Síria já estava fragmentada antes da derrubada de Assad. Esse mapa é assim. Vocês podem ver que a área verde é a área de influência dos grupos salafitas. Os grupos salafitas eles foram isolados nesse setor do país. Aqui, nesse mapa em que a gente colocou, já tem o crescimento dos salafitas para Hama e Homs.
O mapa de 17, Ramá e Homs, esse pedaço todo, continuou sob controle do governo Assad. Esse grupo salafita ficou concentrado em Idlib, ao noroeste do país. Idlib é a região em que se concentravam os salafitas, com o Estado Islâmico bem detonado e o Al-Nusra sendo a organização predominante. Al-Nusra é a organização que depois, teoricamente, rompe com a Al-Qaeda e forma o HTS, que agora liderou o levante contra Assad. Onde vocês veem essa parte rosa é onde se concentrava o Exército Nacional Sírio. O que aconteceu com o Exército Livre da Síria? Ele foi perdendo terreno, ele foi sendo atropelado no desenvolvimento da guerra civil, ele foi sofrendo derrotas para os curdos, houve embates também entre os curdos e o Exército Livre da Síria, mas foi sofrendo principalmente derrotas para os grupos islâmicos, para o governo Assad, e o Exército Livre da Síria praticamente se dispersou. Parte do Exército Livre da Síria acabou incorporado aos grupos islâmicos, e outra parte foi incorporado a um novo grupo que surge com patrocínio principalmente da Turquia, que foi o Exército Nacional Sírio. Outro grupo tem esse nome, mas não é o exército oficial da Síria. Esse Exército Nacional Sírio, em 2017, tinha peso em duas regiões. Numa região, a província de Alepo, que está rosa, ali no norte do país, no noroeste do país. E no nordeste do país, o Exército Nacional Sírio também tinha peso, porque a Turquia invade uma parte desse território contra os curdos e estabelece uma espécie de cordão sanitário na fronteira entre essa região de maioria curda na Síria e a própria Turquia. Ali também o Exército Nacional Sírio teria peso. Essa parte que está assim cinza azulado é a região controlada pelos curdos. Os curdos, na prática, viraram uma região autônoma. A parte em branco era o que controlava o governo Assad. O governo Assad controlava essa área em branco, que é duas províncias muito importantes que fazem costa no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, e que fazem fronteira ao sul com o Líbano, e é onde estão instaladas as bases russas, na Latáquia e em Tartus, ali é que estão instaladas as bases russas, e toda essa grande região central, que também fazia fronteira com a Palestina, com o Iraque, com a Jordânia e com o Iraque. Né? Os grupos rebeldes que haviam dominado Idlib, eles ainda tinham havia outros grupos rebeldes, eles tinham uma certa presença no centro do país, ainda restos, inclusive, do Exército Livre da Síria, tinham peso ali em uma parte do centro do país, perto da base americana, essa parte azul que vocês estão vendo, onde está instalada a base norte-americana de Al-Tanf. Os Estados Unidos retiraram boa parte das suas tropas, houve um número grande de tropas americanas na Síria entre 2011 e 2017, mas os norte-americanos mantiveram essa base, que hoje tem mais ou menos uns 900 soldados. E amarelinho, vocês podem ver, ali é a zona militar israelense. O que é a zona militar israelense? As colinas de Golã, que Israel anexou da Turquia na Guerra de 67, conquistou da Síria, na Guerra de 67 e anexou ilegalmente em 1981. Então, esse era o mapa quando começa a ofensiva dos grupos salafitas. Acho que ficou mais claro para vocês, deve ter ficado mais claro, espero ter ficado mais claro essa complicada situação vendo esse mapa.